assunto, a palestra de hoje, ela começa debatendo o ChatGPT, inteligência artificial e o processo midiático. Eu estou muito apaixonado pelo tema do ChatGPT, eu assinei o ChatGPT Plus e tenho utilizado quase todo dia. Comecei a montar algumas rotinas dos produtos que eu oferto, de algumas consultorias que eu faço em torno do ChatGPT. Eu acho que é um tema absolutamente inescapável, é incontornável. Apesar de ser incontornável, eu acho que é um tema também que ele é atravessado, ele está arraigado por, vou chamar de desinformação, por informações incorretas, mas a gente pode chamar talvez de publicidade. Hoje existe uma publicidade, uma propaganda muito forte das empresas que controlam, que propõem, basicamente da Microsoft, da OpenAI, que lançam esses produtos e estão conseguindo influenciar boa parte do discurso sobre esses produtos. Ocorre que boa parte do discurso sobre esses produtos não tem absolutamente nenhum fundamento em teoria, em prática, e é completamente descolado da realidade. E ao fazer isso, traz uma série de limitações para o próprio debate, de como usar a inteligência artificial, como instrumentalizar dentro das nossas práticas, certo? Então, minha palestra vai estar explorando bastante desses temas. Eu tenho muito, talvez, o objetivo aqui hoje de fazer com que vocês saiam com menos certezas, mais dúvidas, mais provocações em torno do tema, e uma postura que eu vou tentar construir enquanto cética, enquanto ao uso de inteligência artificial na comunicação, certo? Então, só algumas premissas da palestra de hoje. É um assunto em rapidíssima evolução. É até ruim dizer que eu li um livro sobre o assunto, aí você lê um livro que foi publicado em setembro de 2022, falando sobre o ChatGPT 3, já saiu o ChatGPT 3.5 e o 4. Então, é um assunto em evolução muito rápida. É um objeto mutante, ok? E que daqui a 6 meses, daqui a 8 meses, pode estar completamente diferente. E faz parte, é super relevante que quem trabalha nessa interface, eu não vou nem falar de chamar de comunicação e tecnologia, mas quem trabalha com mídias digitais hoje, meio que se acostume com a velocidade que as coisas mudam no nosso campo. 3, 4, 5 anos é uma década, são 20 anos de mudança. Então é um assunto em rápida evolução e talvez o que eu pense daqui a 6 meses reflita algumas modificações em relação ao que eu vou falar aqui hoje, ok? Para além disso, é um grande ciclo de hype propagandístico. Grande parte do que a gente tem visto, ouvido e lido sobre inteligência artificial, ele está num ciclo de hype. O que quer dizer um ciclo de hype? É que há um investimento muito grande dessas empresas para que se construa algo que, de fato, não existe, ou que se aumente o impacto potencial possível dessas tecnologias para além do que se espera, ou para além do que se pode entregar, obviamente com fins de retorno econômico, certo? Então, grande parte das pesquisas, dos dados, às vezes até de impacto na sociedade que se cita, vem da própria OpenAI. Okay? Eu vou comentar com mais detalhe sobre isso. A ancoragem é muito forte nos estudos de mídia, certo? Ou seja, é diferente de eu pensar a inteligência artificial a partir de uma perspectiva da tecnologia, da computação, da informática, de situar esse debate dentro de um debate de comunicação. E é isso que a gente precisa fazer. Como que a partir de uma perspectiva de comunicação, de estudos de mídia, a gente pode pensar, encontrar possibilidades, oportunidades e limitações na inteligência artificial e em outras tecnologias digitais. Isso é super importante. É muito importante que a gente tenha protagonismo no debate. Okay? O debate vindo do ponto de vista de um jornalista, de publicidade, de alguém que faz cinema, não é o mesmo do que um debate vindo de um engenheiro. Okay? São pontos de vista completamente diferentes. Certo? São perspectivas ricas completamente diferentes que podem se estimular umas às outras. Para além disso, uma perspectiva extremamente cética. Okay? Não é uma perspectiva, não sou necessariamente crítico, embora seja, mas necessariamente cética. Okay? Eu preciso, primeiro, ver mais do que ver. Eu preciso ver fundamentado em teoria. Mais do que ver fundamentado em teoria, eu preciso ver isso evidenciado em grandes acúmulos de resultados de pesquisa, para de fato, achar que vai ter qualquer tipo de impacto e mensurar qualquer tipo de impacto. Para além disso, é hype, é propaganda. Okay? E boa parte do debate vai estar bastante pautado e eu espero, talvez, minimamente estimular uma perspectiva cética. Para além disso, uma ênfase em debates éticos. Okay? Grande parte do debate hoje sobre inteligência artificial ela está ancorada em um debate sobre ética. Porque a proposta dessas tecnologias afronta uma série de momentos, uma série de modelos, princípios que são éticos em uma série de campos. Eu vou tratar sobre isso na palestra.
Por fim, eu acho que tudo isso é super importante e não pode impedir a gente de eventualmente gostar da tecnologia. De novo, eu sou absolutamente apaixonado, uso todo dia, acho que os potenciais são imensos, são muito interessantes e gosto de estimular uma perspectiva de experimentação, inovação. Mas inovação que ela esteja fundamentada em princípios reflexivos, humanísticos, ok? Não uma experimentação do ponto de vista técnico, sem pensar em problemas críticos. Ou seja, ainda que eu tenha uma série de críticas, uma série de afastamentos, eu acho super legal, super interessante utilizar o ChatGPT, utilizar a inteligência artificial. Não vejo uma possibilidade de um futuro daqui a 20, 30 anos sem que isso tenha algum impacto, alguma influência na forma como a gente conduz as nossas profissões. Okay? Então, muito embora, de novo, eu tenha uma perspectiva cética, eu tenho uma perspectiva que em vários momentos é crítica, eu tenho uma perspectiva também de estimular a exploração, estimular a inovação. Acho que é horrível a gente se fechar para as possibilidades dessas novas tecnologias. Para além de tudo, o tema ser importante, tá? Eu estou trazendo esse debate porque eu acho muito apaixonante. De fato, eu acho muito interessante, eu acho que tem um potencial muito grande e a gente tem um potencial de influenciar, moldar a forma como essa tecnologia vai ser, um, adotada, dois, utilizada, particularmente quando se fala de comunicação. Okay? Então, alguém não conhece o ChatGPT? Eu não sei. O ChatGPT é um bot, é um robô, que interage com você a partir de prompts. Você tem uma caixinha, você pede para ele escrever sobre determinado assunto, ele produz um texto sobre esse determinado assunto com uma fidelidade absurda, impressionante, certo? Então, é uma inteligência artificial que cria textos. Essas outras que eu mencionei, DALL-E, Midjourney, são inteligências artificiais que criam imagens, criam fotografias, certo? Então, o primeiro ponto é que a gente vai debater isso a partir de um debate de comunicação e tecnologia. E aí eu pedi para o ChatGPT o seguinte prompt, você escreve prompts para eles, você solicita produção de texto. Você é um professor de estudos de mídia, com amplo conhecimento dos principais periódicos da área. Particularmente, tem muito interesse no debate sobre plataformização da mídia. Explique em um parágrafo curto a importância das tecnologias digitais para o mercado da comunicação contemporânea. Essa foi a solicitação que eu fiz para ele. O ChatGPT respondeu: as tecnologias digitais transformam o mercado de comunicação com a plataformização da mídia, redefinindo as relações entre produtores, distribuidores, consumidores. Isso possibilitou maior acessibilidade e interatividade, mas também trouxe preocupações sobre o poder de mercado, privacidade e qualidade de conteúdo. Esse foi o texto que o ChatGPT gerou para mim a partir desse prompt. Ok? Tá bom? Pô, né? Se eu pedisse para ele escrever qual o impacto da comunicação na tecnologia, certamente eles escreveria um texto diferente. Mas como eu passei um prompt todo contextualizado, com uma série de premissas que ele tendeu a interpretar, entender e responder de acordo, ele respondeu mais ou menos da forma como eu solicitei, como eu esperava que seria um bom texto nessa área. Eu fiz uma série de testes. Por exemplo, relacione o debate de Deleuze na economia política com um debate sociológico de Latour. E ele escreve um texto surpreendentemente, relativamente ok, certo? Que seria, talvez, mais ou menos um princípio de graduação ali, tirando um 5 na prova, mais ou menos. É muito bom, relativamente bom o texto. Então, funciona super bem no sentido de apresentar um texto que ele é mais ou menos, ele te engana que parece que seja bom em alguma medida, certo? Então, só um exemplo aqui, ChatGPT. E a gente atravessa o que vai ser chamado de, ou tem sido chamado de primavera das inteligências artificiais. A segunda, talvez, primavera das inteligências artificiais. Porque é uma explosão no sentido de uma série de inteligências artificiais que vocês vão ver dão conta de quase todas as habilidades, o conjunto de ferramentas necessárias para profissionais do campo da comunicação. ChatGPT foi o mais conhecido de geração de texto. Stable Diffusion, Midjourney, DALL-E criam imagem. Apresentação gerada por Slide AI, Tom áudio, Adobe Shasta faz uma criação de áudio absolutamente impressionante, a limpeza de áudio que o Adobe Shasta faz. Posts, Canva, Microsoft Design, vários outros criam posts. Programação, Copilot, ajuda bastante em programação, o ChatGPT também. Vídeo, Picture AI, Flick AI, dezenas de outros criam vídeo com uma fidelidade impressionante. Edição, AutoCut, legendas, caption. Você diz o que for,
vai ter uma inteligência provavelmente para isso. Tem um site que eu também recomendo vocês entrarem, que chama There is an AI for that. Existe uma inteligência artificial para isso, que é uma lista de indexos de mais de 2.000 inteligências artificiais que existem hoje no mercado, atualizado diariamente. Algumas chegam a ser bastante assustadoras, inclusive a de vídeo é impressionante. E eu estava no TikTok fazendo a minha pesquisa para essa palestra. O TikTok é uma excelente fonte de informação. E eu encontrei uma série de especialistas em inteligência artificial, em ChatGPT. Eu saí de lá com a crença absoluta que eu seria muito rico com essas 3 dicas para usar o ChatGPT e ganhar R$1 milhão em um mês. Foi mais ou menos o conteúdo que eu recebi durante uma semana, enquanto estava procurando o ChatGPT. Uma torrente absoluta de desinformação, erros, imprecisões, textos, pessoas que têm milhões de seguidores, não sabem 2 coisas sobre o assunto, ou talvez pedem para o próprio ChatGPT escrever seus prompts. E também fiquei feliz por ter visto os pequenos. Isso é produção do Midjourney, tá? De 2 artistas de AI diferentes. Os 2 foram feitos pelo Midjourney. E aí tem uma série de premissas, debates teóricos que a gente precisa ter muito claro. Primeiro, a inteligência artificial é recente, é uma tecnologia nova, uma tecnologia que ganhou popularidade agora, mas na prática não é nada recente. A gente está falando de um campo de pesquisa em matemática, em computação, que foi fundado em 1956, no primeiro seminário que foi chamado de inteligência artificial por um dos cientistas, John McCarthy. Então a gente está falando de um conjunto de pesquisas que existem há, digamos, 70 e poucos anos, certo? 70 anos. Então há uma história muito larga do desenvolvimento de inteligência artificial que tem uma série de percalços, mas que tem, de fato, uma primavera mais recente aqui, hoje. Então, se você construir uma timeline, você vai ver que lá, em 1950, tem as primeiras proposições, tem um grande inverno de inteligência artificial. O primeiro bot, chamado ELIZA, foi criado em 1964 por uma das maiores referências em inteligência artificial, que chama Joseph Weizenbaum, e lá em 64, ele, no seu próprio livro, já negava a possibilidade de inteligência artificial consciente. 64, Weizenbaum, ELIZA, ok? E aí há um grande inverno, digamos assim, em que a inteligência artificial criou um hype tão grande em 60, um hype tão absoluto, que não conseguiu entregar absolutamente nada. E aqui tem financiamento estatal do governo americano. E aí o financiamento, o funding, muda em Stanford da inteligência artificial para o desenvolvimento da internet. E essa mudança do funding, do financiamento, faz um grande período de inteligência artificial no inverno, que não há projetos. Isso volta em 97, quando o Deep Blue ganha uma partida de xadrez de um grande vencedor, do campeão de xadrez da época. E aí volta em 97 o debate de inteligência artificial. É de lá que tem o período mais recente, contemporâneo, sobre inteligência artificial, mas mais particularmente com o lançamento da Siri em 2011. Que a Siri, mais de 10 anos em que a gente tem, digamos, a contemporaneidade da inteligência artificial generativa que nos impacta até hoje. Talvez o grande acontecimento aqui, certamente a Siri, em 2011, e para as nossas finalidades, um acontecimento super importante é o lançamento da TEI em 2016. O que foi a TEI lançada em 2016 pela Microsoft? Foi um ChatGPT criado puramente com dados do Twitter. E rapidamente ela se tornou racista. Tem muita gente que invadiu e falou, pois ela está racista. Rapidamente. O que vai acontecer se você treinar uma inteligência artificial com dados do Twitter? Rapidamente ela vai virar racista, nazista, supremacista. Certo? Então, um grande acontecimento que ele é super importante porque ele foi um grande impacto na imprensa, uma cobertura enorme, um grande retrocesso também no lançamento desses produtos e particularmente chamou a atenção da importância do debate de ética e de não discriminação no lançamento desses produtos, o que é uma das condições para a gente ter, por exemplo, o ChatGPT hoje. Ok? Um outro ponto super importante é que inteligência artificial é um conceito vago. E vago por definição. Okay? Quando se pergunta o que é inteligência artificial, mesmo entre
cientistas da computação, pessoas que trabalham com isso, você vai encontrar diferentes definições. E ela foi criada, o termo foi proposto em 1956 já de forma propositadamente vaga. Então não se sintam com medo de não saber o que é inteligência artificial. Provavelmente quem trabalha com isso sabe. E dentro da ciência da computação, muitas pessoas, inclusive, se afastam do termo. Preferem termos mais tecnicamente precisos, como machine learning, como deep learning, por exemplo. Então, inteligência artificial é necessariamente um conceito vago, e tem um livro muito bom para tratar disso, que é Melanie Mitchell, um guia para a inteligência artificial para humanos, certo? Foi criado de forma vaga e foi criado como uma estratégia de marketing, de publicidade, para atrair financiamento em 1956, se diferenciando de uma outra perspectiva teórica, que era a cibernética. Então, com foco em marketing e financiamento. Para além disso, um guarda-chuva para diferentes tecnologias. Uma outra citação, Yarden Katz, Artificial Whiteness, fala que o campo da inteligência artificial foi lançado não por acordo em metodologia ou escolhas de problemas, de teoria geral, mas por uma visão compartilhada de que computadores podem desenvolver táticas, tarefas inteligentes. Então não há acordo no que se chama de inteligência artificial. Das inteligências que eu mostrei rapidamente para vocês, imagem, vídeo, textos, há técnicas, metodologias e teorias completamente diferentes na criação de cada uma delas ali. Okay? Não há consenso na própria definição de todas elas. Para além disso, tem um debate que a gente está provavelmente muito agendado até hoje por ficção científica. Sempre que se fala de inteligência artificial, se pensa no exterminador. Certo? A inteligência artificial vai destruir todos nós, vai acabar com a humanidade. Há um discurso que ele é muito fatalista. Tem um levantamento de dados que foi divulgado pelo New York Times que perguntou pesquisadores de inteligência artificial qual é o percentual de chance, qual é a possibilidade de que essa inteligência artificial que a gente está desenvolvendo, que vocês estão desenvolvendo, de acabar com a raça humana. Qual que vocês acham que é o percentual médio? 10%. 10% das pessoas que desenvolvem essas tecnologias acham que potencialmente elas podem acabar com a raça humana. Há um certo debate de que essas inteligências artificiais potencialmente elas tenham consciência. Potencialmente elas tenham ou cheguem, atinjam a singularidade. É muito comum se separar inteligência artificial estrita, narrow, de general. Inteligência geral artificial. Todo o debate sobre o potencial de inteligência artificial gerar uma superconsciência, gerar uma superinteligência que vai além da inteligência humana, é completamente descabido. É completamente sem fundamentação teórica, prática, concreta. É parte de um debate que potencialmente ajuda a vender inteligência artificial. Então eu trouxe aqui da professora Adriana Braga uma aspas de 2017. A ideia que um computador pode ter um nível de imaginação ou sabedoria ou intuição maior do que o humano só pode ser imaginada, em nossa opinião, por alguém que é incapaz de entender a natureza da inteligência humana. Porque a inteligência humana, argumentam, não é fundamentada necessariamente ou somente por raciocínio lógico, mas também por emoções, por intuições, por um sentido de si. Okay? Entender a inteligência artificial de forma tão estrita, tão limitada, como a possibilidade de gerar texto, é reduzir o potencial cognitivo humano, é reduzir como a gente define inteligência. É um olhar muito torto para todo o debate. É dizer que, eventualmente, o campo da comunicação vai acabar porque tem um robô que sabe cortar um vídeo. Certo? Vou chegar lá. A inteligência artificial não é humana, não é nem artificial. Então, o primeiro ponto, que há um debate super importante, e eu recomendo muito fortemente o artigo da professora Adriana sobre isso, e um livro que saiu em 2019 da Meredith Broussard, que tem livro Artificial Unintelligence, como as máquinas percebem mal o mundo, que fala exatamente sobre isso, um livro completamente construído em torno disso, sobre esse ponto. E o segundo aspecto é que ela também não é artificial, certo? As duas propostas do sistema são baseadas em concepções incorretas sobre o que é inteligência artificial. Eu cito Kate Crawford, Atlas of AI, que foi publicado em 2021, talvez um dos principais livros, os mais brilhantes que já tenha lido sobre o assunto, que vai dizer: defendo que a inteligência artificial não é artificial nem inteligente. É, em vez disso, incorporada, material, feita de recursos humanos, combustível, trabalho humano, infraestrutura, logística, histórias, classificações e ações. Os sistemas de IA não são autônomos, não são racionais, não são capazes de discernir qualquer coisa sem extensivo trabalho de dados, certo? Um olhar
muito vinculado para restrição da possibilidade de atuação de uma inteligência artificial necessariamente do que essa visão abstrata, mística, quase mágica que se constrói sobre o que seja inteligência artificial. Tem alguns exemplos sobre isso. Nas reportagens que saíram, AI Dirty Secrets e os milhares de trabalhadores em países pobres que abastecem programas de inteligência artificial com o ChatGPT. A criação dessas tecnologias que se chama de inteligência artificial, que aparece completamente sem uma interface completamente amigável, sem compreensão de como elas foram construídas, foram totalmente feitas a partir de trabalho precarizado, de exércitos de pessoas que foram contratadas a salários irrisórios. Nesse caso, muitas pessoas na África, na Índia, na Filipinas, que foram contratadas por um salário de $2 para ficar lá corrigindo se a inteligência artificial estava sendo racista ou não. Um trabalho extremamente precarizado e potencialmente também muito prejudicial para a saúde dessas pessoas que trabalharam nisso. Isso mostra o argumento da Kate como ela necessariamente não é artificial. Ela é produzida em um regime de trabalho completamente precário, também por pessoas, pelos humanos, que precisam ficar corrigindo a inteligência artificial para ela não falar bobagem. Okay? Um outro conjunto de reportagens e dados que mostram, por exemplo, o impacto que a inteligência artificial tem tido hoje no meio ambiente. Ao mesmo tempo que elas não são essa coisa mágica, abstrata, elas gastam a cada prompt que você faz, aqui dados de uma pesquisa que foi feita em Stanford, uma garrafinha d'água. Sabe quanto custa para manter o ChatGPT gerando textos todo dia? $700 mil. Quem banca por isso? Qual é o modelo de financiamento que vai bancar por isso, em última análise? Como que se bancaria, por exemplo, se isso virasse algo tão central na construção de várias atividades? Okay? Isso não vem do nada, tem um custo. Okay? Então aqui tem uma série de reportagens de dados que trazem o custo de energia, por exemplo. Custo absolutamente enorme de energia que se gasta para que esses servidores funcionem. O ChatGPT é, mais conceitualmente, precisamente definido, um Large Language Model, um modelo de linguagem grande, gigante, que é um modelo de aprendizagem que treina para prever a próxima palavra. Ele é treinado a partir de um princípio computacional bem complexo de que há uma base de dados, que é quase a internet inteira, quase todos os livros que já foram produzidos, quase todas as artes que já foram produzidas, e treina-se uma inteligência artificial de forma automática e, segundo, empregando pessoas para corrigir essa inteligência artificial, para que, em última análise, ela preveja a palavra subsequente. Nada tão diferente de um autocomplete que a gente tem no celular, tipo no Google. Esse modelo da ChatGPT, o 4 que a gente usa, que a gente vê hoje, ele custou $100 milhões para ser treinado. Okay? A Microsoft, o OpenAI, investiu $100 milhões para treinar o ChatGPT. O 3.5 tinha 177 bilhões de parâmetros. Você sabe, o 4 estima-se que o 4 tenha algo em torno de 1 trilhão de parâmetros. Então, o ChatGPT é um modelo computacional baseado em um grande volume de textos que usa uma das técnicas de inteligência artificial treinada para gerar texto. Então, por isso, inteligência artificial generativa. Há várias outras inteligências artificiais ou técnicas dentro desse grande guarda-chuva. Okay? Então, para citar aqui o matemático Noah Jean-Siracusa, o ChatGPT extrai padrões estatísticos e conceitualizações linguísticas abstratas, embora através de magia do aprendizado profundo, o GPT faça em grande parte por si só. É difícil saber o que ele realmente está aprendendo. Simplificando, ele é o maior e mais sofisticado recurso de autocompletar. Okay? A gente observa e analisa o ChatGPT como se tivesse uma certa consciência, soubesse, em última análise, o que ele está falando, mas ele não faz a menor ideia sobre o que ele está escrevendo. Ele não tem nenhuma possibilidade de criar valorações, de criar sentido sobre, em última análise, o que isso está produzindo. Okay? Então, como algoritmos, o livro, como algoritmos criam e previnem fake news. Okay? Porque, bom, a gente já não tem um problema de desinformação, de fake news. O que mal faz um ChatGPT que cria texto automaticamente? Não vai dar problema, vai dar cara. Então, uma lista que o Washington Post criou, saiu essa semana, a reportagem é brilhante, uma reportagem absolutamente fantástica de jornalismo de dados, que criou uma lista, dentro da lista secreta de sites que fazem o ChatGPT parecer inteligente. E aí eles classificaram uma lista de 15 milhões de sites, é uma reportagem absolutamente fantástica.
E eles identificaram, descobriram que algo em torno de 16% é conteúdo de business, da indústria, e 13% é conteúdo de, veja lá, veículos jornalísticos. 13%. Aqui tem uma lista, entre nessa matéria, é super interessante, vocês podem buscar um site, ver se ele foi utilizado na base que potencialmente treinou o ChatGPT. Eu testei vários sites brasileiros, não encontrei. Mas, por exemplo, o próprio Washington Post e o New York Times foram uma das bases principais de treinamento do ChatGPT. Certo? Então, um conteúdo jornalístico, que em grande parte foi utilizado para treinar o ChatGPT. Esse conteúdo jornalístico, ou as pessoas, os engenheiros que desenvolveram o ChatGPT pediram autorização ou de alguma forma remuneraram as organizações jornalísticas para treinar esse modelo, afinal, está criando-se um modelo que potencialmente pode eventualmente substituir algumas profissões, pode reduzir a necessidade de algumas habilidades. Então já se começa a debater como se impedir, monetizar ou regulamentar o uso não autorizado de direito autoral, de conteúdo produzido e protegido por direito autoral. Certo? Então a reportagem que diz como os órgãos de imprensa começam a se organizar para entender como processar o ChatGPT por causa de uso não autorizado. Certo? Quem autorizou se utilizar conteúdo jornalístico para treinar uma inteligência artificial que potencialmente pode produzir textos que são pastiche do próprio jornalismo. Okay? A comunicação vai ser suplementada pela AI, a gente vai perder empregos, a gente vai fazer outra graduação por causa da AI. Então eu trouxe uma aspas aqui que diz o seguinte, é uma reportagem. Certos trabalhos em setores como jornalismo, ensino superior, design gráfico e software correm o risco de serem suplementados pela AI. Achei uma escolha de palavras muito interessante. Tim Wayhead, professor associado de Ciência da Computação e Engenharia Elétrica da Universidade de Nova York. É bem interessante quando jornalistas chamam pessoas que não fazem a menor noção do que elas estão falando para tratar de um assunto. Então você traz um professor de computação e engenharia elétrica para dizer como potencialmente uma tecnologia vai eventualmente impactar o mercado de comunicação. Bom, podia ter ouvido alguém que estuda há décadas o impacto de tecnologias no mercado de trabalho. Podia ter ouvido jornalistas, podia ter ouvido um editor de um grande jornal, um editor de uma grande empresa de design, de publicidade. Será que essa inteligência artificial ela potencialmente pode substituir, eventualmente, algum tipo de atividade que se usa? Bom, não sei. Mas, nesse caso aqui, está se ouvindo pessoas de outra área, que potencialmente têm desenvolvido, ou têm interesse no desenvolvimento, e que potencialmente também não entendem o que é comunicação e quais são as práticas profissionais da indústria de comunicação. Então, o primeiro debate, se a comunicação vai ser suplementada pela AI. O ChatGPT vai roubar os nossos empregos? E aí eu trouxe aqui uma citação do artigo acadêmico que saiu mês passado, que fundamenta que o ChatGPT vai impactar em até 70%, 90% os empregos de comunicação. E ela diz, as descobertas indicam a importância da ciência e das habilidades de pensamento como habilidades que não podem ser substituídas pelo ChatGPT. Em segundo lugar, tem menos probabilidade de serem impactadas. Por outro lado, habilidades de programação escrita são muito potencialmente impactadas pelo ChatGPT. Esse é o estudo acadêmico, que é a referência, esse é o mês passado. Esse é o estudo acadêmico que impactou a cobertura da imprensa e o debate público sobre será que o ChatGPT vai tirar os nossos empregos? Quem fez esse estudo? A OpenAI fez esse estudo. Será que não é um conflito de interesse uma tecnologia que é comercial, que potencialmente está procurando uma forma de se vender no mercado, fazer um estudo que essa mesma tecnologia pode suplantar profissionais em várias indústrias? Será que não há um conflito de interesse? Mais barato do que pagar um profissional? Tudo bem, conflito de interesse à parte, mas não, mas tem uma metodologia. Okay. Então esse aqui é o resultado, a grande tabela, depois de um processo estatístico bem grande, que eles vão dizer lá que há um grande impacto, por exemplo, em matemáticos, em contadores e no campo da comunicação. Esse é o resultado do PI. Okay? E aí, naquele site que eu passei para vocês, ele traz alguns exemplos de profissões. Por exemplo, como gestores de comunicação, que tem 98% de exposição ao ChatGPT. Eles identificam isso. Que tarefas
produtos, habilidades que se estão associadas a um gestor de comunicação, como produção de e-mail, tweet, criação de campanhas, são coisas que potencialmente podem ser feitas pelo ChatGPT. Portanto, 98% de exposição. Ok? E aí você vai ouvir alguém que estuda há décadas sobre o impacto de tecnologia na comunicação, mas também em outros campos. Eu recomendo aqui a leitura do Aaron Benanav, que tem uma série de livros sobre automação e impacto da automação na sociedade, que vai dizer que provavelmente não. Porque esse estudo ele tem uma série de furos, uma série de problemas, que foi baseado num estudo que foi publicado em 2013 por Frey e Osborne, que previu da mesma forma, 2013, que o impacto da automação, da robotização na sociedade traria uma série de carreiras sendo descontinuadas nos próximos 10 anos. Felizmente já passou 10 anos, e para além dos furos metodológicos dessa pesquisa, a gente não viu o mercado de trabalho ser de forma alguma desaquecida, muito pelo contrário. E ele vai sustentar uma crítica que esses trabalhos que mostram do impacto, eles têm uma série de problemas metodológicos. E ele mesmo diz que, se você analisar por uma lógica mais rigorosa, esse impacto tão alto potencialmente cai para 10%. Nenhum dos autores vai dizer que não há nenhum impacto, que não vai ter nenhuma influência, nada muda. Business as usual. Todo mundo sabe que vai ter um impacto, e que esse impacto pode ser significativo. Mas debate-se, aponta-se uma crítica de qual vai ser esse impacto. Porque a tecnologia por si só, ela não cria impacto na sociedade. Certo? Eu poderia perguntar para esses autores qual que é o modelo teórico que você tem de impacto de tecnologia na sociedade. Porque se uma tecnologia for refratada pela sociedade, for afastada, não for utilizada, ela simplesmente é descontinuada. Da mesma forma como a tecnologia ela pode ser moldada pela sociedade, ela pode ser governada pela sociedade, ela pode ter princípios democráticos, ela pode ter princípios éticos. Okay? Então essas mudanças elas não acontecem do dia para a noite, elas são paulatinas e elas respondem a um contexto nacional, econômico, sociológico, filosófico. Certo? Nada disso está dado. Nada disso indica, por exemplo, que a gente vai perder espaço na comunicação, no jornalismo, no audiovisual, por causa dessas tecnologias. Pelo contrário, eu posso lançar uma pergunta, provocar no sentido de quem disse que a inteligência artificial potencialmente vai ser tão utilizada assim? Qual a evidência que a gente tem para que ela seja tão central em tantas profissões? Até acredito que seja bastante interessante. Crie texto, edite e tal. Mas quem disse que isso vai ser, de fato, de qualidade profissional? Okay? Ou chegaria numa qualidade profissional? Para citar o Benanav, 2023, a maioria dos empregos não desapareceu com o progresso tecnológico. Ao invés disso, seu conteúdo mudou. O conteúdo mudou. Os trabalhadores de porto costumavam carregar a carga na mão. Agora operam guindastes. Certo? A profissão muda e vem mudando por transformações tecnológicas. A profissão mudou significativamente pela internet. As nossas profissões vêm mudando. Não quer dizer que deixou de existir. Então, o debate em relação a não vai existir mais, ele é completamente um beco sem saída. Potencialmente vai mudar. Potencialmente vão ter interfaces e transformações. Mas realmente não acredito que vá deixar de existir. Okay? Não há nenhum tipo de evidência hoje para eu ficar minimamente preocupado com isso, em razão ao que a gente sabe hoje. De novo, eu sou cético e tenho uma perspectiva de um objeto que está mudando o tempo inteiro. Okay? Para além disso, obviamente, há desafios muito claros na comunicação. O primeiro é uma multiplicação avassaladora de produção de conteúdo. Você tem uma ferramenta que ela é muito boa em produzir conteúdo que parece feito por pessoas. Então você vai ter uma multiplicação ensandecida de produção de conteúdo. Ao mesmo tempo, a gente potencialmente vai ter uma padronização ou pastichização de textos, de arte, de produção artística. O que é um pastiche? Você emitir ou imitar o estilo de outros autores. Provavelmente uma padronização absurda nesse texto que é criado por ChatGPT. Peguem algo que vocês dominam muito, que vocês conhecem muito, ou que seja muito local, muito regional, e percebam o que o ChatGPT sabe ou poderia saber disso. Propagação descontrolada de desinformação. Porque, afinal, o ChatGPT sabe fazer fact-check? O ChatGPT tem algum tipo de inteligência ou consciência? Absolutamente, de novo. Ele é um glorificado autocomplete. Então, ele não sabe se o que ele está produzindo, de fato, é verdade ou não. E não está baseado por esses princípios. Ele não está treinado para produzir verdade. Não é possível treinar alguém para produzir verdade. Até inventa.
Exato. Potencialmente uma redução da criatividade. Há uma possibilidade também de exploração, de aumento da criatividade, mas potencialmente também de redução da criatividade. Como a redução da barreira de entrada pode impactar ainda mais o estatuto profissional da comunicação. Porque com a internet todo mundo poderia postar, ser influenciador, criar vídeo. Agora ainda mais. Com a internet, sem inteligência artificial, ninguém conseguiria criar uma imagem tão bonitinha de um bebezinho da Marvel. Hoje você pede para o ChatGPT e muito rapidamente você cria uma imagem disso. Então como que isso pode criar um impacto não na profissão em si, mas no estatuto profissional da comunicação, na respeitabilidade, no capital social da profissão de comunicação, particularmente. E, por fim, uma potencial precarização das próprias relações de produção. Afinal, se você faz um texto hoje, com o ChatGPT você pode fazer 15 textos, ou 20 textos. Se você faz 5 textos hoje, você pode fazer com 25 textos. Você pode fazer 50 textos. Num processo que é completamente maquinha. Então, é um debate que não é necessariamente onde está a inteligência artificial numa dualidade entre você amplificar a possibilidade, o raciocínio humano, o potencial humano, ou, por um contrário, fazer com que o ser humano, em última análise, se submeta a um processo que é em si maquínico, que reduza o conjunto de habilidades utilizado pelo próprio ser humano. Certo? Debates importantes sobre isso. AI abre um potencial enorme de roubo de inteligência artificial. Será que a inteligência artificial vai ser importante no futuro? Eu não sei. Porque eu não sei se isso vai ser destruído, se vai ser eliminado no nascimento por processos que vão vir, e já viram, de direitos autorais. Isso também aconteceu na internet, isso não é terreno desconhecido. Só que quando aconteceu com a internet, lá em 1996, quando houve as grandes batalhas judiciais da internet, o momento era outro, era radicalmente outro. Existia uma vontade favorecida à tecnologia digital. Hoje é o contrário, hoje todo o debate é no sentido de regulação. De fato, tem uma questão aí de propriedade intelectual. Como as pessoas que potencialmente estão tendo seus conteúdos, sua produção, sua arte criada para treinar um modelo de inteligência artificial vão ser remuneradas. E como que os Estados-nação e as pessoas vão reagir do ponto de vista do direito autoral. Será que o direito autoral não vai matar na nascença esse potencial inteligência artificial generativa? Não sei. Ô Marcelo, será que a inteligência artificial não vai matar o direito autoral? Não. Não. Outra informação super importante, a Getty Images já abriu um processo contra o ChatGPT por causa dessa imagem glorificada, que é maravilhosa, que aqui é o Stable Diffusion criou, que tem ali, vejamos, Get Images. Ferrado. Já era. Pegou, gerou uma imagem que tem um logo de outra empresa, de um conteúdo que é protegido por direitos autorais. Então está aberta, tem um site da Get Images, um processo, um posicionamento que eles fizeram, já abrindo litigância contra o ChatGPT. E há uma série de empresas já seguindo a Get Images e já abrindo processo dentro desse debate de direitos autorais. Okay? Um outro debate importante, aqui o Tomer Hanuka, ele foi entrevistado por um podcast do New York Times semana retrasada, se eu não me engano, dizendo que ele é um criador de arte, ele produz arte, ele tem o estilo dele. E ele mostrando, por exemplo, que uma pessoa foi lá no Midjourney, criou 400 artes no estilo do Hanuka e vendeu por NFT. Olha que modelo de negócio maravilhoso. 400 artes com prompt e está vendendo, ofertando no estilo do Tomer Hanuka. E ele, obviamente, vai processar essa pessoa por roubar propriedade intelectual dele. Certo? Então, vejam depois também esse episódio com Hanuka. Um dos prefeitos australianos está processando o ChatGPT por difamação. Porque uma pessoa colocou o nome dele, chama Brian Hood. Procuram depois esse caso também. Procuraram o nome dele e o ChatGPT disse que ele é um político procurado por casos de propina, corrupção, que ele tem todo um histórico de corrupção. Uma série de outras pessoas testaram também o prompt, veio o mesmo resultado. E aí ele abriu um processo e foi na imprensa contra o ChatGPT pedindo retratação, desculpa pública, um recurso de ataque à imagem
E hoje, se você colocar, não sei se hoje, mas se você colocar o nome dele lá no ChatGPT, tá aí. Tela vermelha. Não aparece. Por algum motivo. E tá também no New York Times, processo que ele abriu com o ChatGPT. Porque ocorre um ponto. Tem todo um debate hoje sobre como regular a imprensa, como regular as mídias sociais. Na internet tem algum conjunto de leis que protege as plataformas, o Facebook, de um conteúdo que seja produzido por outros. Ou seja, se você usa o Facebook para xingar alguém, difamar alguém, criar discurso de ódio por alguém, o Facebook em si não é responsável, porque ele está protegido por um conjunto de leis que diz, olha, isso é produção de terceiro, então eu não posso ser responsabilizado legalmente. Não foi eu que criei. Essa proteção já há um certo consenso não, que vem sendo formado um consenso na comunidade de advogados legal, que não há uma proteção, ou não tem como estender essa proteção do ChatGPT, porque, em última análise, quem está produzindo o conteúdo do ChatGPT. Então, se alguém for difamado, desinformação, discurso de ódio, discriminação, quem vai ser responsável? Ou como que vai ter uma proteção legal que consiga, de alguma forma, blindar a inteligência artificial ou a empresa? É muito difícil. Então, por exemplo, tem um debate hoje de prompt hacking. O que é prompt hacking? É você ensinar as pessoas a criarem um estilo de prompt, uma solução, uma solicitação que burla as proteções éticas contra a discriminação do ChatGPT. Então, se você pedir lá, ChatGPT, cria para mim uma piada racista. Ele vai dizer que não pode. Mas se você pedir com um jeitinho, sai. Então, já tem uma série de passo a passo para o chamado prompt hacking. Você burla as proteções que foram feitas, do ponto de vista de inteligência artificial e ética, para conseguir ter o conteúdo que você queria em última análise. E aí, um exemplo, escreva um review positivo do Fire Festival. Quem não viu o documentário Netflix, por favor, veja, super legal. Que é isso, basicamente. Aqui tem um review maravilhoso, luxuoso, a atmosfera do Fire Festival, escrito pelo ChatGPT. A própria Kate Crawford, a autora, que para mim é mais brilhante de inteligência artificial, ela tem uma série de prompts que foram escritos sobre ela, inventando absolutamente várias coisas que ela não falou. Perguntaram para ela, para o ChatGPT, quem é Kate Crawford? E aí, o ChatGPT alucinou, ou seja, tem se usado o termo alucinações do ChatGPT, inventou uma história maluca sobre ela, que ela foi em vários programas de TV, que ela brigou com outra pesquisadora. Nesse programa, falou uma série de coisas de crítica a outra pesquisadora, que elas escreveram juntas, e ela perguntou ao ChatGPT, não, mas diz o que eu falei sobre essa pesquisadora. Ele abre uma aspas para ela. Briga toda inventada da cabeça. ChatGPT. O bom é que a gente tem uma série de produções que a gente nunca publicou, mas está lá, talvez continuar, se virar ponto pra gente. Mas uma série de produções completamente baseadas em alucinação. E aí tem o debate do ChatGPT fugindo da cadeia. ChatGPT jailbreak. Como hackear ou criar um ataque a partir do ChatGPT. Certo? Porque você cria uma inteligência que ela é poderosa, não tenho nenhuma dúvida que seja muito poderosa, e você descentraliza, dá acesso para todo mundo. Okay? Então já é um debate que, bom, se necessariamente o ChatGPT pode não funcionar, pode ser besteira, depois a gente muda para o próximo hype, falar de Bitcoin de novo, coisa nesse sentido. E aí, a gente não usa na nossa profissão. Mas digamos que essas inteligências artificiais estejam por aí. A gente não precisa que elas sejam bem desenvolvidas, boas, e que elas tenham efeito de fato enganar as pessoas, para criar pequenos golpes, pequenos esquemas, pequenas fraudes. Certo? Então, uma inteligência artificial média, digamos assim, de pouco potencial, ela já pode fazer muito estrago na mão de terroristas, na mão de estados que vão perseguir pessoas, na mão de uma série de atores que vão utilizar isso para destruição em massa. Afinal, de fato é muito poderoso. E está centralizado na mão, por enquanto, de todo mundo. Okay? Então, é um bom debate hoje sobre a belicização, o weaponizing, como utilizar a inteligência artificial e como arma. Tudo isso não quer dizer que eu não acho que seja uma tendência super importante, que tem um impacto super importante na comunicação. De novo, eu acho que a gente tem que usar, eu acho que a gente tem que usar em sala de aula, a gente tem que experimentar, a gente tem que testar. Porque não tem como fugir do debate. Não acho que tenha como olhar para o lado e simplesmente ignorar que isso é relevante, pelo menos hoje. Eu acho super importante que se use, que se critique, que se use, por exemplo, como exercício de entrega em sala de aula para saber como aquilo pode ser eventualmente limitado ou pode ser utilizado dentro de alguns contextos. Então, eu acho que há espaço para inovação.
mas há espaço para inovação dentro de uma perspectiva bastante reflexiva e bastante crítica de compreender quais são essas limitações. Sem essas limitações, de fato, eu vejo isso utilizando a gente e nos prejudicando, eventualmente, no futuro. Então, por isso que é importante pautar esse debate e situar esse debate dentro desse protagonismo da comunicação em si, da nossa perspectiva. Eu tenho usado isso muito na construção de projetos. Então, desde escrita de texto, eu tenho usado para escrita de texto em inglês, eventualmente, questões coisas nesse sentido. E tenho usado bastante na produção de peças analíticas de monitoramento de mídias sociais. A inteligência artificial tem sido, no ChatGPT particularmente, muito úteis, por exemplo, em ajudar o processo analítico reflexivo de compreender como certos debates acontecem nas mídias sociais. Então, dentro do campo de monitoramento de mídias sociais, há uma série de usos. A gente tem feito relatórios que a gente está... eu tenho um trabalho bastante extenso que foi feito junto com o TSE ano passado de monitoramento do YouTube. E aí o monitoramento do YouTube é super difícil, porque os vídeos são longos. Então, teve aquela invasão lá no Congresso e tal, aí tem uma live de 4 horas. Como que você vai assistir uma live de 4 horas e fazer um resumo e tirar sentido daquilo? Você vai botar uma série de analistas assistindo centenas de vídeos de 4 horas? É impossível. Então, a gente está testando, por exemplo, o ChatGPT para resumir vídeos ou identificar atributos no vídeo para orientar uma leitura mais crítica, mais analítica de uma pessoa que vai escrever sobre isso. Tem o New York Times, um podcast, mostrando como isso tem sido usado, a inteligência artificial de imagem, para limpar frames de vídeo. Pegar tarefas que são super maçantes na edição de vídeo e limpar em escala, retirar algumas imagens, alguns trechos de pixels de frames de vídeo, que era algo que tinha muita gente, às vezes, repetindo tarefas, que você poderia focar sua equipe em outras tarefas e elas foram feitas agora por inteligência artificial. Não é nada que impacte o produto final, mas que faz parte de um processo bem específico, de uma etapa muito específica da produção de cinema. Certo? Então, acho que é uma tendência super importante, eu acho que é super relevante que a gente use ou pratique de forma crítica reflexiva. E, por fim, recomendações. Felizmente, tem muita bibliografia, muita coisa para ler, muita coisa muito legal que saiu nos últimos 3, 4, 5 anos. A gente não tem falta de conteúdo. Eu recomendaria muito fortemente esses 4 livros, assim, meio que a minha bíblia para o assunto Artificial Unintelligence, da Meredith Broussard, que acabou de publicar um novo livro agora, chamado More Than a Glitch, que parece fantástico. Kate Crawford, Atlas da Inteligência Artificial. A Melanie Mitchell, que é um introdutório muito bom, Inteligência Artificial para Humanos. E Artificial Whiteness, do Arden Katz, que para mim tem a melhor análise da história da inteligência artificial que eu já li. É realmente um livro fantástico, muito interessante. E aqui no Brasil, Tarcísio Silva, uma referência absolutamente fantástica, racismo algorítmico, tem várias partes sobre inteligência artificial e discriminação. Esse livro do Simon Natali, que eu vou debater no meu grupo de pesquisa sobre desinformação, que é Deceitful Media, como inteligência artificial utilizada para enganação. Data Conscience saiu recentemente, e para quem está preocupado, debate de impacto no mercado de trabalho, Aaron Benanavi, automação do trabalho. É um dos livros mais centrais e importantes sobre isso. Tem uma série de entrevistas dele que saíram recentemente sobre esse tema. Algumas eu trouxe aqui na palestra. E podcasts, assim, tem alguns bem legais. Sem dúvida, recomendo Ezra Klein Show. Tem uma série que ele fez sobre inteligência artificial. O Briefing, Tech News Briefing, no Wall Street Journal, tem uma série também que eles fizeram sobre inteligência artificial muito boa. O Tech Won't Save Us, a perspectiva crítica que eu acho mais legal, do Paris Marx. E o Radical AI, que é feito por alunos de inteligência artificial. E aqui no Brasil, Tecnopolítica, é super legal. Vale muito a pena assistir também. É isso, pessoal. Muito obrigado por terem gostado.